capaz de capturar e armazenar as teclas digitadas pelo usuário no teclado do computador. Sua ativação, em muitos casos, é condicionada a uma ação prévia do usuário, como o acesso a um site específico de comércio eletrônico ou de internet banking. Esse malware é denominado tecnicamente letra A, adware, letra B, rootlogger, letra C, keykit, letra D, rootkit, letra E, keylogger. Bem, pessoal, para entender essa questão, nós vamos ter que compreender um pouquinho que existem vários tipos de malware, vários tipos de programas maliciosos, mas a questão em si pediu apenas aquele que captura e armazena as teclas digitadas pelo usuário no teclado do computador. Quer dizer, qual é o nome desse tipo de malware que é capaz de anotar em arquivos de texto tudo que digitamos no nosso teclado e depois, armazenando todas as informações do que digitamos no nosso teclado, ele envia essas informações para um terceiro não autorizado, que agora consegue descobrir tudo que digitamos no teclado do nosso computador sem a nossa autorização. Vamos verificar isso então. Esse tipo de malware nós vamos chamar de keylogger. Tecnicamente, então, um keylogger é aquele tipo de programa malicioso, é um malware, que vai capturar as teclas digitadas pelo usuário no teclado físico do computador. Agora, é importante perceber que o keylogger ele não consegue anotar o que nós digitamos no chamado teclado virtual, que é aquele teclado que aparece na tela do computador. Aí o keylogger não consegue anotar o que digitamos no teclado virtual, ele só consegue anotar o que nós digitamos no teclado físico do computador. Quer dizer, quando usamos o teclado físico propriamente dito, não o teclado virtual. Por isso que muitas questões dizem que uma das formas de proteção em relação aos keylogger é usar, principalmente quando eu vou digitar nomes de usuário e senha em um sistema, que eu utilize um teclado virtual. O próprio Windows tem um teclado virtual que eu posso utilizar. Além disso, quando eu acesso sites de banco, como citado ali na questão, de internet banking, de home banking dos bancos, os próprios bancos costumam ofertar um teclado virtual na tela para que o usuário faça a entrada dos seus dados sensíveis ao sigilo através de cliques com o mouse, sem usar o teclado físico. Isso porque o banco tem uma preocupação, ele pensa, pode ser que aquele usuário tenha um keylogger instalado no seu computador sem que saiba. E aí pode ser que ele digite os dados no teclado do computador e alguém consiga descobrir esses dados. Por isso que os bancos ofertam um teclado virtual quando a gente acessa os serviços de internet banking ou home banking para proteger contra keylogger. Mas, por outro lado, existe um outro tipo de programa malicioso que nós chamamos de screenlogger. Esse vai armazenar a posição do cursor e a tela apresentada no monitor nos momentos em que o mouse é clicado. Isto é, quando eu clicar em alguma parte da tela do meu monitor, o screenlogger vai tirar como se fosse uma fotografia, isto é, um print da tela, mostrando numa imagem que local eu cliquei. E aí ele faz, por exemplo, a sequência dos meus últimos 100 cliques, como se ele tirasse 100 fotografias da tela, mostrando onde eu cliquei as últimas 100 vezes. E manda isso para esse terceiro mal intencionado que está me espionando através do screenlogger. Então tem que cuidar muito. Por isso que alguns bancos colocam no teclado virtual, mesmo que seja teclado virtual, se tivesse um screenlogger, ele pode fotografar e mostrar onde eu cliquei. Mas por isso que alguns bancos colocam um teclado virtual com mais de um dígito na mesma tecla. Aí eu tenho uma tecla com vários dígitos. Porque aí quando eu clico, por mais que faça um print da tela, quem está fotografando e recebendo essa imagem, quem está fazendo esse print através do screenlogger, não consegue perceber qual daqueles dígitos realmente era o certo. Porque eu só cliquei ali, mas eu não disse se era o número 1, 7 ou 8 que estava ali. E aí na outra tecla tem outros dígitos. Então, tanto o screenlogger como o keylogger, eles podem realizar monitoramentos, podem. Mas sempre lembrando que o keylogger é quem vai capturar as teclas do teclado. Então aqui quando ele disse é capaz de capturar as teclas digitadas pelo usuário no teclado do computador, e ainda disse, né? Sua ativação, em muitos casos, é condicionada a uma ação prévia, como acesso a um site específico de comércio eletrônico ou internet banking. Quer dizer, aí o sistema ativa, o mal intencionado ativa o keylogger para que ele comece a monitorar para ver se não descobre uma senha. Então isso, sem dúvida nenhuma, como era teclas do teclado, era de teclas digitadas pelo usuário no teclado do computador, aí era keylogger a resposta correta. Mas lembra também do screenlogger, que é importante lembrar, porque numa outra questão pode ter o screenlogger também.